filosofia e tudo mais. Mas todos os contos de fadas são riquíssimos de informações. Mas, assim, a gente pode se a gente não conhecer bem a história, a gente pode se perder nesse meado. Porque é sempre assim. A Cinderela, por exemplo. Adoro usar a Cinderela. Cara, a vida da Cinderela se resume a uma noite. Onde aquela noite ela vai ser escolhida. A vida dela não, a vida de todas as mulheres do baile, do reino. Elas esperam a vida toda por aquela noite onde ela vai ser escolhida pelo príncipe que vai salvar ela da vida que ela leva. Então é como se a mulher só tivesse validade quando ela fosse escolhida pelo príncipe, resgatada daquela vida miserável e infeliz que ela leva. Sim. E aí ela vai ser feliz para sempre. Então o homem, eu sei que se a gente for estudar filosofia, não é o homem. Aí entra em várias coisas da nossa própria personalidade, mas quando você é criança, você entende que é o príncipe, o homem, que vai chegar num cavalo branco, que a gente pode botar hoje em dia num carrão, se substituir, e vai te resgatar da sua pobre e miserável realidade. E todas as mulheres é uma contra a outra no baile. Ninguém ali é amiga. É, só rivalidade mesmo. Até as irmãs. Fazem maldade com a Cinderela. Então, principalmente as irmãs. Principalmente as irmãs. Então, assim, não tem nenhuma sororidade feminina naquele baile. Nem das mães com as filhas. Então, é uma coisa que é muito louca pra parar pra pensar. Sabe? Como que a gente foi crescendo e de uma maneira a ver o mundo feminino de uma perspectiva de competitividade e... de botar a outra minha inimiga. Ela não pode ser princesa que só acorda com um beijo do príncipe e tudo mais. Mas também entra, nesse caso, o amor é o amor ideal, é um amor... Tem várias interpretações. E aí, em contraponto, tem muita mulher que se identifica com essa história do eu quero sim um príncipe encantado. E que vai falar, eu gostei da história porque na minha vida eu botei ali que eu quero ser encontrada por um príncipe encantado. Eu cresci querendo ser encontrada por um e tem príncipe gente encantado. que gosta dessa realidade. Então, a gente tem que lidar com todo tipo de interpretação, porque daí, se a gente está falando da liberdade de como a mulher pensar, a gente precisa também aceitar algumas opiniões. Todas as diferenças. Mas não todas também. Tem que saber de qual raiz você está vindo esse pensamento de que você quer ser salva por um príncipe. Eu acho que, assim, se é a maneira como a pessoa entendeu que ela quer a vida dela. Tipo assim, porque tem a mulher que quer trabalhar e tem a mulher que quer cuidar da casa. E tá tudo bem se aquilo for uma opção dela. Tudo bem. A Gretchen mesmo falou disso aqui, né? Foi. Que ela falou assim, tem coisa que eu gosto de fazer. Eu também. Pelo meu marido. Eu também. Mas aí quando eu posto o que eu tô fazendo, as pessoas me xingam, tipo assim, você tá... Não, gente, eu gosto de fazer isso pra ele, é um carinho. Então... também. Tem a questão da mulher que gosta e quer fazer, e a mulher que faz porque é obrigada a fazer. Sim, ou tá você não vai condicionada. poder trabalhar, eu não te deixo arrumar um emprego. Isso é abusivo. É outra coisa. Mas desde que a mulher seja... é dependente daquele homem. Isso. Aí fica uma relação muito tóxica. Mas tem vários tipos de feminismo, o que eu acho muito interessante. Porque, por exemplo, a gente fala muito do feminismo... Eu vou entrar num assunto delicado. Será que pode? Pode. Você pode. Pra gente, pode. Me pausa. Assessoria aqui, ó. Que zip. Porque eu não tenho estofo suficiente pra falar, mas eu acho que aqui é um lugar de erro também. Se eu falar alguma coisa errada, por favor. Sim, todo mundo pode estar errado, todo mundo pode estar certo. É isso aí. Mas eu acho que a gente vive numa coisa do feminismo que também é muito feminismo branco. Mas tem muito feminismo e muitos jeitos da gente ser resiliente e da gente exercer o feminismo dessa maneira que não necessariamente é contada no feminismo branco. O feminismo branco, você diz o quê? Eu digo que a gente já tem, pela nossa cor de pele, a gente já tem a gente já tem, por exemplo... Privilégio? A gente já tem um privilégio acima... A gente tem. Porque se a gente, por exemplo, apanha de um marido e a gente quer sair de casa, não necessariamente vamos precisar ir para um abrigo. Muitas das mulheres que não têm esse privilégio, que trabalham em casa, dona de casa, que não recebem renda financeira, que não têm alternativa, tem que contar com sistemas como os abrigos. Sim. E, infelizmente, a maioria dessas mulheres não são as mulheres brancas.
Então, existe o feminismo também na resiliência, eu acho, sabe? Aí tem também das nossas avós, tem também de toda uma coisa que a gente não fala, que a gente não pensa, a gente não conversa sobre isso. Sim. Eu tô trazendo um tema que eu não sei se tem resposta. É só uma coisa que eu acho que a gente tem que englobar melhor. É que precisa ser discutido e mudado. Exato. É que é um problema que esbarra em vários outros problemas, né? Assim, a gente tem muito mais mulheres pretas nessa situação. Exato. Porque, de fato, a gente tem uma imensa população no Brasil de baixa renda. Exato. Né? Então, se você imaginar assim, tem mais mulheres nessa situação pretas porque tem mais pessoas, de maneira geral, nessa situação de baixa renda, né? Então, obviamente, quem tem a condição de sair só vai e sai. Né? Então, se você pensar, quem enfrenta mais problema é a população de baixa renda. E na população de baixa renda, a gente tem uma maioria de pretos. Exatamente. Né? Então, como a gente tem esse número muito alto, acaba que esse número muito alto é atingido por um problema que a gente não tenha mulheres brancas passando por esse problema. Também pobres, também sem estrutura, também sem condição de sair de casa e deixar a família. Eu morava em Sorocaba, eu sou de lá. E tinha uma mulher que me ajudava em casa. E nossa, como eu admiro ela, admiro demais, assim, porque ela vivia numa situação quase um cárcere privado. Mesmo, de trancada dentro de casa. O cara não deixava ela sair pra trabalhar. E mas ele ela também... saía? Não. Ela não saía? Não saía, mas trancada. ela ficava em casa. Só os filhos podiam sair pra ir pra escola. Uhum. E ele saía, teoricamente, pra trabalhar, só que ele gastava todo o dinheiro no bar, chegava em casa, não tinha comida, porque, obviamente, ela não tinha dinheiro pra comprar comida, então ela não fez. E ele batia nela. E aí tem vários tipos de abuso. Financeiro, emocional, psicológico, físico. E ela armou toda a fuga dela através do filho nas saídas dele pra escola. Então ela falava, hoje quando você sai da escola, você passa na casa de fulano e faz tal coisa. Daí ela armou tudo isso, Essa mulher é feminista. É isso que eu tô te dizendo. É um jeito, porque a gente entende feminismo como uma coisa violenta. Eu acho que nesse século XXI que estamos. Uma coisa agressiva, violenta. Mas isso que ela fez, na minha concepção, humilde concepção, ela foi super feminista. Ela foi corajosa, criativa. E ela lutou contra um sistema que tava oprimindo ela. E ela saiu com os 2 filhos e a roupa do corpo. Então, mas muitas vezes é assim, deixa tudo pra trás. Mas assim, de sumir, porque qualquer coisa que ela fosse fazer pra além disso, ela corria o risco de não dar certo. Sim. O plano. Então assim, eu só quero eu e meus filhos com vida. E ela deu um jeito e saiu. E eu acho isso tão foda, sabe? Eu admiro, porque a gente não tem mais contato que eu mudei pra São Paulo. Mas eu admiro tanto ela. Eu também. Por isso, força, sabe? né? Muito E daí ela foi meio que trocando de... Porque ela não podia pegar um ônibus aqui pra ir pro destino final. Nossa, cara. Imagina. Porque senão ele descobriria. Sim. Então ela teve que ir até a cidade tal, e aí o pessoal da igreja dela se comunicou com alguém da outra cidade pra ficar com ela lá 2, 3 dias pra depois ela continuar a viagem. E assim ela foi picando até chegar. Olha essa... Mas a média de mulheres que ficam nesse relacionamento é de 7 a 10 anos. Sim. Às vezes pra muito mais. Porque não conseguem sair. é muito difícil. Não é uma coisa que a gente escuta também assim, mas tá, larga dele. Não é larga dele. É uma dependência É uma emocional dependência maior do que os níveis normais. É um nível muito absurdo. E a assim. pessoa já nem sabe mais quem ela é. Sim. E Aí o cara chega um dia e ele fica perfeito. Esse cara que é abusivo, dependendo do dia da semana, ele chega um príncipe, ele é carinhoso, ele é legal. No outro dia, bate, no outro dia abusa psicologicamente, no outro dia violenta a mulher. Outra coisa também é o cara convencer a mulher de pequenas